Graça e paz! Seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. Hoje vamos falar sobre juventude relevante. Na última terça-feira esteve com a gente Laura Solgueles e hoje você vai acompanhar como foi a programação, louvor, a palavra e ainda uma entrevista com ela, um bate-papo sobre vulnerabilidade, como superar os traumas, como avançar na vida mesmo depois de ter passado por obstáculos. E eu quero fazer um convite especial para você neste final de semana. Nós temos uma programação muito especial. Hoje, sexta-feira, 19h30, amanhã, sábado, 19 horas e no domingo, com horário diferente. Nós vamos ter o culto das 10 e o culto das 18h30. Nós vamos estar celebrando a festa de Hanukkah, uma festa de milagres para você e toda a sua família estarem conosco neste momento especial em nossa igreja. Fique aí e nos acompanhe também nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Recaio em tua graça, oh, oh, oh. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, oh, eu me lanço, eu me entrego. Recaio de novo, eu confiarei no seu amor. Recaio em tua graça, oh, oh. Recaio de novo em tuas mãos, oh. Recaio em tua graça, oh, que me sustenta. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em
Em teus braços é meu descanso. Diga a Ele. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, Pai. Em teus braços em teus braços é meu. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. É o do meu Abba, é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. É o teu Jesus. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, ah não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder contemplar, e poder contemplar. Oh, sim, quero sentir. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, ah não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou. O véu já se rasgou. O caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder contemplar,
os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Diga, eu só quero ver você, ver você, ver você. Só quero ver você, ver você. Diga, eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, ver você, ver você. Só quero ver você, ver você, ver você. Te agradecemos, Pai, te adoramos, te elevamos, te entrosamos, Santo, grande, incomparável, insondável Diga isso mais uma vez. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero Só quero ver você. Só quero ver você. Mais uma vez. Só quero. Olá, o nosso bate-papo de hoje está muito legal. Nós temos aqui com a gente uma jovem musicista que desde jovem era envolvida já na área do louvor na igreja e na adolescência passou por uma perda, perdeu os pais dela. Mas ela encontrou este momento para a identidade dela ser feita em Deus, encontrou o amor de Deus.
E hoje nós temos com a gente a Laura Solgueles. Olá! Muito bom te ter aqui com a gente mais uma vez na IECG. Mais uma vez, terceira vez. Fomos muito abençoados já nessa noite. Graças incrível. a Deus, foi uma palavra tremenda, né, sobre o filho pródigo. Eu fiquei encantada, porque a gente sempre foca no filho. E na verdade a identidade do pai é revelada ali, né? Às vezes a gente usa a história pra meio que condenar. Não saia da casa do pai, Isso. não seja filho pródigo. E, lógico, não seja filho pródigo. Mas eu diria que essa parábola é a parábola do pai amoroso, do pai bondoso, do pai que recebeu o filho de volta com braços abertos. Eu fiquei encantada. Essa revelação é tremenda. Eu amo pregar sobre isso. Vira e mexe eu falo sobre a parábola do filho pródigo. Porque a na parábola do pai. verdade, a verdade é que você também se encontrou órfão, né? Na verdade, o filho pródigo, ele escolheu ser órfão. E você não escolheu. Mas você, passando por isso, você encontrou no pai um amor que só ele podia dar. Como que foi pra você se encontrar nisso? Eu acredito que todos nós, inclusive o motivo porque Jesus ele contou a parábola do filho pródigo, o porquê ele contou essa parábola e o que ele estava tentando ensinar, na verdade era a respeito da condição humana, a respeito do coração humano. Porque todos nós viemos de Deus, né? Nós fomos criados por Ele, nós não viemos de nenhum outro lugar senão de Deus, todos os seres humanos. Então é como se todos nós nascêssemos na casa do Pai, mas em algum nível nós decidimos viver uma vida independente de Deus, né? Que foi a decisão de Adão. Vou tomar desse fruto aqui, vou confiar que isso aqui vai me fazer semelhante a Deus, ou vou conhecer uma coisa que Deus não queria que eu conhecesse, né? Uma mentira a respeito de Deus. Mas ele, assim como Adão vai ser independente, a palavra diz que todos nós pecamos, né? E como eu preguei hoje à noite, né? E nós fomos destituídos desse lugar de participar da glória de Deus. Então, em algum nível, todos nós somos esse filho pródigo que vivemos em algum nível nas nossas próprias forças. É como se todo dia a gente precisasse compreender e voltar para esse lugar de obediência na casa do Pai, porque existe uma troca, né? Sim. Então, você obedece e você recebe o cuidado, a provisão, o deleite. Não é de só a ser cobrança, filho. né? De jeito nenhum. Não, Jamais. Cobrança, não existe isso. Essa mentalidade de cobrança, ela é tão órfã. Porque quando você entende os benefícios... pais não cobram, né? Eles doam amor, né? Imagina Deus, né? Existe um lugar para correção, né? Cobrança é uma palavra... descreve algo que... o pecado cobra, né? O inimigo cobra. Sim. Mas o amor, ele dá livremente. E ele espera ser livremente correspondido. Tô te dando uma resposta mais teológica do que da minha própria experiência, né? Mas como você estava falando, tive a minha experiência humana de caminhar longe de Deus, no sentido de longe do coração do Pai. Eu acho que todos nós temos que passar por essa jornada. Não é só a questão da minha orfandade literal, de ter perdido os meus pais, apesar disso fazer parte do meu testemunho. Todos nós somos em algum nível órfãos, né? E precisamos do amor do Pai, porque nós viemos dele. E tudo que está em nós, tudo que há em nós, anseia e só é plenamente satisfeito, só Preenchido, né? Só é preenchido, só funciona bem quando nós somos um com Deus. O que é isso, né? Quando nós temos relacionamento com Ele, quando nós conhecemos o coração dele. Muitas vezes a gente fala ter relacionamento e nós já pensamos em uma rotina de oração. Mas é muito além disso. Eu acho que essa geração ainda tem o eco daquela cobrança de você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que... E sim, isso faz parte, são frutos de uma caminhada entre um filho e um pai, relacionamento, mas o ponto de partida é a motivação, nunca vai ser a cobrança, nunca. Nunca vai ser. Quando você conhece o coração do Pai, o caráter do Pai, o quanto Ele te ama, a natureza dele, existe um prazer em estar junto. E é lógico, nós temos uma carne, e essa carne deseja coisas que são contrárias a Deus. Essa carne, ela quer, enfim, como eu falei hoje à noite também, comer e dormir, e deseja coisas que são opostas ao Senhor. Mas no amor do Pai, nós vencemos a carne também. Sim. Então, pra mim... Essa é a minha jornada como de todo ser humano, apesar de ter também a minha história pessoal em relação à orfandade. Porque muitas pessoas, elas
os traumas, elas usam falar, ah, não, por causa disso, eu não sou isso. Eu nunca vou me sentir amada por Deus por causa do meu trauma. E eu vejo que você, na verdade, usou o seu trauma, né, sua dificuldade, sua dor, para encontrar a Deus. E as pessoas, elas tendem a se refugiar nesse momento. Como que você conseguiu trabalhar essa questão? Esse é o X, esse é o grande X da questão. Se você ataca ali, você acha o romper que você precisa. Porque é bem verdade que a gente precisa reconhecer os traumas que a gente viveu. A gente precisa nomear, a gente precisa legitimar a dor do que a gente viveu. Não passar por cima, simplesmente. Não existe isso. Toda emoção precisa ser processada. Se você vive algo triste, você precisa viver a tristeza e expressar a tristeza. Se você vive algo traumático, você tem que processar aquilo e nomear como traumático. Por exemplo, um dos grandes traumas que existe na infância é um abuso sexual, por exemplo. E é profundamente marcante porque ele é um abuso, mas até a criança entender que aquilo é abuso e aquilo é ruim, demora. Então, aquilo não é processado como um abuso. Aquilo emite mentiras. Pessoas que passaram por isso se sentem profundamente nojentas, se sentem impuras. E a vergonha, e assim, entrou vergonha, o inimigo se aproveita, aprisiona pessoas nesses lugares. Sendo que, na verdade, é possível sim processar, é possível sim ser livre de toda a culpa e vergonha de um abuso. É possível. Se você processar da maneira correta e lógico, não existe processo sem Deus chegando e consolando. Porque eu posso até viver a dor, reviver a dor. Reviver a dor faz parte, mas ela é só uma parte do processo. Então, assim, acho que muito do que você está me perguntando de como eu processei, eu fui real. Quando eu precisei sofrer, eu sofri. Eu abracei a dor. Muitas vezes a gente não quer sofrer, não abraça a dor, mas a gente sofre mais. É porque a gente só te vê hoje, já curada, né? E não sabe como era. Não, que na verdade, isso. Que aconteceu. Na verdade, ainda hoje eu sou muito vulnerável, assim, sabe? Eu sou muito... Eu tenho aprendido a me permitir reagir da maneira como eu quero reagir às situações. Muitas vezes, assim, algo te frustra e você não se sente que tem permissão de demonstrar para as pessoas ao redor. Às vezes não demonstrar para Deus, Deus vai achar que eu sou ingrato. Não, Deus conhece seu coração. Então, até hoje, assim, eu pratico muito e na vida inteira vou praticar esse exercício de me permitir. E então, assim, acho que essa é uma chave muito importante. Você nomear o que foi. Muitas vezes nós tivemos famílias disfuncionais. Às vezes as pessoas se chocam, eu falo, meu pai foi ausente, minha mãe, enfim, teve várias sequelas emocionais da traição, do divórcio. Eu vivi debaixo disso, um ambiente de depressão. É mesmo antes deles falecerem, exato, né? É verdade, exato. Essa é a minha história. E então, assim, hoje como adulta eu consigo nomear isso. Eu não posso fechar os meus olhos para isso, porque minha cura não tá em ignorar a dor, minha cura tá em abraçar a dor e então deixar o Senhor vir com o bálsamo de cura dele. Porque o amor do Pai, ele é redentivo. O amor do Pai, ele faz as coisas novas. Olha para o que Deus fez na Bíblia. Todas as melhores histórias são aquelas que estavam perdidas e as reviravoltas aconteceram. Esse é o caráter do nosso Deus, essa é a natureza dele. Não existe nada muito longe, muito perdido para ele. Quando eu entendi isso, eu falei, uau, sou uma perfeita candidata. Eu sou uma candidata perfeita para ser uma representação da bondade de Deus. E ele nos chamou para isso. Para sermos prêmios da bondade dele, para sermos monumentos do quão fiel ele é, do quão poderoso ele é, do quão grande ele é e o quanto ele ama restaurar as nossas histórias. É muito lindo, né? Eu vi um seu post sobre vulnerabilidade e já começa assim, vulnerabilidade é a força mais poderosa que existe. E as pessoas têm um conceito ao contrário, que você não pode ser vulnerável, né? Hoje em tempos de Instagram aí tudo tem máscara, tudo tem filtro, tudo é filtrado. E aí você olha a vida das pessoas, acha que é aquilo. Mas na verdade o que está por trás é muito diferente. E você cita lá que a vulnerabilidade, ela ajuda na cura, né? Ela ajuda no processo de libertação. E eu queria que você discorresse um pouquinho sobre essa questão, né? O que eu falei a respeito de processar a dor, não existe isso sem ser vulnerável. Se expor, né? E assim, ser vulnerável é um ato de coragem. A gente acha que é fraqueza, mas não é. Porque é muito mais fácil
você levantar uma proteção, guardar a sua dor atrás de uma muralha de orgulho, não vou falar mais nada pra ninguém. Um dos sintomas da orfandade que eu descobri em mim, não fazia ideia de que eu tinha isso. Mas um dia eu ouvi uma pregação a respeito do espírito de órfão. Foi a primeira pregação que eu vi na minha vida. De um pregador estrangeiro que depois se tornou um grande amigo. Tipo assim, simbolizou muita cura pra minha vida. A revelação do pai que ele carregava. E eu ouvi essa pregação pela primeira vez e ele dava sintomas do espírito de órfão. E ele falava, né? Inferioridade, amargura, comparação, competição. E daí, por causa da insegurança, você manipula, você fica dominante. E uma característica forte do espírito de orfandade é a incapacidade de demonstrar vulnerabilidade. Porque quando você é golpeado, quando você é machucado, você se defende. Quando acontece uma ferida, você... Se arma, né? Exato. Pra se proteger, pra sobreviver. E de fato, nós estamos num mundo tóxico, num mundo que não conhece a Deus. Se nós na igreja estamos aí na jornada pra conhecer o coração de Deus, quanto mais o mundo. Então, assim, é tóxico para um ser humano que nasceu pro amor, né? Como se manter tenro, como se manter sensível, aberto num mundo de tantos ataques, não é? Isso é um milagre, mas é um milagre que nós, como filhos de Deus, somos chamados a viver. Então, quando eu reconheci isso, eu falei, uau, eu entendi, porque na minha casa, eu sempre fui muito, tipo assim, sensível. E eu me deformei, eu tive que ser outra pessoa. Durona, grossona, porque não tinha meio termo, porque era a única maneira que eu conseguia me defender. Porque, na verdade, o meu eu sou super sensível, eu sou muito sensível. Eu tenho uma leitura muito, muito nítida das pessoas, eu observo as reações. Então, se alguém tava, por exemplo, me rejeitando, aquilo, cara, era perfurante pra mim, porque eu notava nos mínimos, na fala, nas coisas, isso, cara, acabava comigo. Até parte de quem Deus me fez, o dom profético tem a ver com sensibilidade, o dom artístico. Com certeza. E aí isso se torna algo ruim, porque tá sendo usado pelo inimigo contra você. Então, por muito tempo, vulnerabilidade, nada, eu tava armada pra me proteger, pra sobreviver. Mas quando eu entendi que eu não precisava mais ser órfão, me protegendo, e o pai falou, filha, pode largar, deixa eu entrar com o meu amor, você não precisa se defender, eu vou te defender. O meu amor, o que eu falo sobre a sua identidade vai ser suas armas contra... Rejeição vem, o inimigo vem com coisas, problemas, situações, perigos, tensões, elas vêm. Mas a arma não deve ser mais a nossa autoproteção. A arma são as verdades que Deus diz ao meu respeito. O amor dele por mim, a maneira como ele me vê e me define. Ele é um Deus passivo que acha lindo tudo que eu faço? Não. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Ah, filho amado, essa música... graças a Deus tem uma aceitação muito boa, mas eu sei que houveram pessoas que falaram, não sei se eu tenho coragem de cantar, eu sou um filho amado que tem prazer. Mas, meu querido, muito disso é pela fé. Porque é através de Jesus que ele te vê. E não é que Deus ele é um Deus passivo, que acha lindo tudo que você faz, porque depende muito da vida que você leva para ele ter prazer ou não nas suas ações. Mas quando nós estamos debaixo desse amor, ele nos mostra o que é, o que não é. Ele nos corrige. E aí nós aprendemos a nos tornar esse filho em quem Deus tem prazer. Mas respondendo essa pergunta sobre vulnerabilidade, tendo vivido tudo isso, eu fui aprendendo o poder de ser eu. A gente vê como vulnerabilidade, mas na verdade é simplesmente ser você. No mundo, na sociedade hoje, ela é tão, como você disse, de fachada, que expressar suas emoções verdadeiras é vulnerável. Falar do que você vive é vulnerável, mas nem era pra ser, entende? Sim. A gente chama de vulnerabilidade, mas era pra ser o comum. Sim, com certeza. Ser verdadeiro, falar. E é importante procurar alguém, né? Porque as pessoas, elas tendem a se fechar. Você chegou a procurar, você teve quem te aconselhou, algum pastor que esteve ali ao seu lado. Porque eu sinto que quando a dor vem, as pessoas, elas se colocam no casulo. Sim. Né? A importância de ter alguém ali do seu lado, te apoiando, conversando. Como que você procurou alguém nesses momentos? Eu vejo como na minha vida houveram vários momentos, porque até assim, foram várias fases diferentes. Sim. Eu perdi meu pai com 13, eu perdi a minha mãe com 16. Eu tive um rompimento de um noivado que também foi uma fase que Deus, assim, me levou pra muitas dores. Até porque eram dores não processadas justamente do meu contexto familiar.
que estourou no término, porque aí você, quem sou eu? E Rejeitada mais você uma percebe vez. que você não tinha uma estrutura de identidade interna. E, enfim, então houveram vários momentos diferentes da minha vida. E outras coisas também, coisas da vida, dia a dia, que continua batendo a porta. A dor sempre bate a porta. Com certeza. Mas, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Então, em momentos diferentes, eu tive sim pessoas que eu fui crescendo em vulnerabilidade. Essa pessoa que eu falei, que esse pregador estrangeiro que se tornou meu amigo, eu tinha 20 anos e ele tinha uns 27. E novo, mas ele, cara, carregava uma revelação do amor do Pai, e ele foi uma das primeiras referências, assim, de algo saudável, vulnerável na minha vida, e eu aprendi a ser vulnerável muito com ele. Tive relacionamentos que foram bons pra mim nesse sentido. Quando eu olho pra trás, eu vejo, digamos, então, essas pessoas, assim, que estavam ali. Mas uma coisa importante é desmistificar. É porque muitas vezes nós esperamos aquela pessoa perfeita, que vai ser aquele líder, que vai ser um líder perfeito, que vai chegar assim, te aceitando incondicionalmente, se dispondo 100% pra você, para que você na sua dor tenha coragem de abrir alguma coisa. Eu só vou abrir quando eu tiver certeza absoluta que essa pessoa vai ser 100% do que eu preciso. E isso não existe. E demorou pra eu entender que isso não existia. Eu bati minhas cabeças aí, tipo assim, buscando uma figura de paternidade, buscando... e tive. Mas eu percebia muito que era sempre uma via de mão dupla. Quando eu decidia confiar, eu encontrava pessoas confiáveis. E isso é uma chave. A gente tem que virar a chave do vitimismo e sermos pessoas que ousam. Eu sei que na dor é difícil ousar, mas assim... Existe uma graça do Senhor, até na sua fragilidade, para você ser forte. E você encontrar essas pessoas, que não são as pessoas perfeitas. Eu comecei a gravar esses vídeos, os vlogs para internet, falei sobre esses assuntos vulneráveis. Muita gente começou a me escrever e testemunhar, e abrir coisa, abrir pecado, abrir história difícil. E eu leio, fico feliz com os testemunhos. Sofro com as pessoas junto com aquilo que elas passaram. Nem sempre consigo responder tudo, mas às vezes eu mando um sinto muito, uma palavra pra pessoa. Porque no mundo existem realmente muitas dores. E se a gente não se enrijece, não tem como não sentir a dor do outro. Mas eu também conheço o antídoto, eu também conheço a solução, então sempre há esperança. E nessas pessoas me contando, eu até gravei pra internet em algum momento, assim, falei, gente, muito legal que vocês estejam testemunhando, uau, lindo, mas, gente, procura pessoas perto de vocês, da sua vida real. Assim, eu sei que parece ideal você mandar as histórias de vida pra cantora que tá gravando, pra pessoa, pra ministra, e vem em um lugar seguro. Pode até ser legal que eu responda a sua mensagem e você sente, uau, fui visto. Mas, sinceramente, o que cura lá no profundo é você ter links verdadeiros, conexões verdadeiras com as pessoas ao seu redor. As pessoas, muitas vezes, não estão disponíveis porque elas não encontraram aquilo, estão apenas reproduzindo. Mas quando eu semeio confiança, eu colho confiança. E essa é uma das chaves da vulnerabilidade. Então, eu diria, não fique esperando pela pessoa perfeita. Sim. E porque isso não existe. Nós somos todos seres humanos que precisamos ser vulneráveis uns com os outros. Se esperar a perfeição vai se frustrar, né? E porque não... nem nós somos que queremos que os outros sejam. Exato. E não existe uma cadeia de tipos de seres humanos. Eu sou superior a essa pessoa que me mandou o testemunho dela. Não. Eu posso estar caminhando em um nível mais lúcido da verdade. Naquela área, né? Eu conheço mais a verdade sobre aquilo, porque eu identifiquei as mentiras, confrontei as mentiras e hoje exercito esse lugar da verdade. Posso estar um passo à frente nesse sentido, mas não existe uma categoria diferente de ser humano. Vocês, como pastores, vocês bem sabem o que vocês vivem. Vocês precisam ser vulneráveis entre você e o Aldo, o pastor Aldo. O que vocês vivem, a liderança da igreja, todo mundo precisa de gente com quem ser vulnerável. E não é de um ponto do tipo, procure um grande ministro para se abrir. Até porque
existe até um lugar pra isso, mentoriado e tal. Mas a vida não é só isso. Eu vou só me abrir com essa pessoa superior. Não. Uma vez ao ano. Exato. Tenha a humildade de ser vulnerável com pessoas semelhantes a você. E essa é a vida. E você vai colher o fruto daquele relacionamento. A cura vai vir, né? Pros dois lados. Porque esses relacionamentos se tornam reais, se tornam vivos, se tornam... são nutritivos pra vida. Eu creio que é assim que a gente deveria funcionar na nossa vida, sabe? É verdade. Pra gente deixar mais leve agora, né, o papo. Nesse último ano você se mudou pra Dallas, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele tem um berço cristão, né? Muito foi se perdendo. Mas o que você tomou de aprendizado nesse período que você morou lá? Por Ai, muitos! né? Mas Cara, te marcou. Muitos. Realmente foi um tempo muito incrível, morando em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi na cultura americana é outra coisa. O Brasil, ele foi fundado debaixo de um abuso, né? Foi assim, Portugal, o pessoal veio pra cá procurando terra pra explorar. Chegou, achou, explorou. Sim. Levou embora as riquezas, literalmente, fisicamente, agrediram, abusaram os nossos nativos, que eram os índios. Vieram como uma raça superior, olhando os nossos nativos como inferiores, porque não eram civilizados como eles. O Brasil, ele tem um histórico que abriu legalidade, inclusive espiritualmente, que produz uma herança espiritual negativa para o Brasil no sentido da orfandade. Produz uma mentalidade. Por isso que o brasileiro, muitas vezes, a gente não confia. A gente não confia nas autoridades. A gente Tem que ser esperto. A gente não tem... exato, tem que ser esperto, tem que ser oportunista, tem que dar um jeitinho. Por quê? Porque é a resposta ao abuso. Eu não posso confiar nessa figura de autoridade aqui sobre mim. Porque essa figura, ela é aproveitadora, ela não quer meu melhor. E de fato nós colhemos isso, não é só uma mentalidade. Faz 500 anos que aconteceu e a gente ainda E a gente vive isso na nossa política. E quando você vai para os Estados Unidos, você nota no ar que existe uma confiança. Lógico, existe problema político? Existe. Mas assim, os bombeiros são vistos como heróis. Sim. Os policiais são vistos como homens do bem que zelam pelo bem da sociedade. Então assim, a mentalidade é outra. Eles se sentem protegidos. Até porque essa é a história. A Inglaterra, quando chegou, eles falaram, vamos fazer isso aqui um lar. E começaram a edificar. Então, assim, o país não foi roubado essas riquezas, ele foi potencializado essas riquezas, enfim. Sim. Aí você vê todo um histórico. No último vídeo que eu gravei pro vlog, eu falei sobre a diferença entre... Você poderia pegar, falando sobre como nós somos produto, somos moldados pelas nossas circunstâncias, principalmente desde a família. Sim. E eu falei, você pode pegar a mesma criança e expor ela a um lar completamente partido, com abuso, com um pai violento, a criança vai se tornar uma coisa. Vamos dizer que você pudesse resetar e botar a mesma criança desde o nascimento numa família saudável, que a criança fosse corrigida, celebrada, amada. Essa criança ia se tornar outra criança. Ia ser um adulto muito mais seguro, enfim. Mesma coisa a nação. Você pega isso no indivíduo, legal. Projeta isso em nível da identidade de nações. O Brasil se tornou o que é baseado na história. E os Estados Unidos se tornou o que é baseado na história. Verdade. Existe redenção para a história do Brasil? Existe. Assim como existe para nossas histórias individuais. E existe uma bênção sobre os Estados Unidos também por eles serem um país protestante que abraçou os princípios cristãos e muito ainda abraça, apesar, né, das coisas. Alguns estados são mais liberais que outros. Mas acho que eu aprendi muito dessa mentalidade de... O americano tem mentalidade de nós somos os melhores do mundo. Sim. E tipo, não... Os únicos, na verdade. Lógico que tem um efeito colateral meio arrogante, às vezes. Mas na verdade, os americanos são pessoas incríveis. Eu conheço pessoas incríveis lá. Inclusive, quando os cristãos se dão conta de quanto talvez eles receberam essa enxurrada de pensamento, assim, de serem melhores, é incrível como eles se humilham diante de outras nações, sabe? Eu tive professores meus, você conhece, que falaram, a gente honrando ele e tal, e ele falou, não, a honra é minha, tipo, quem são vocês? Porque eles reconhecem que, na verdade, muito do que eles são é por eles terem nascido nos Estados Unidos, por eles fizeram lá pra aparecer. Às vezes o brasileiro rala, e é mal inconfiante,
se sente impotente. E o americano, ele é confiante por motivo nenhum. Porque eles nascem, parece que eles nascem com injeção de confiança, com o rei da barriga. Porque eles, financeiramente, a sociedade funciona, na lei a sociedade funciona. Ele trabalha, ele consegue comprar, então ele é empoderado, entende? Eu aprendi muito a respeito disso. Não sei se fez sentido, falei pra caramba, mas Sim. eu aprendi muito. Estou aprendendo. Eu voltei mais confiante de lá. Mas eu amo o Brasil mais do que nunca, hoje. Hoje eu enxergo as virtudes do Brasil mais do que nunca. Quando vai pra fora, parece que você começa a enxergar os defeitos de onde você mora. Desmistifica Meu total. Deus, eu preciso. Né, é verdade. Em relação à música, lá no CFNAI, você tá bem envolvido na parte de música, de adoração. O que você pode aprender com os americanos, né? Porque a gente tem um louvor muito legal, muito bem estruturado no Brasil, uns céus abertos, mas com certeza você aprendeu muita coisa, né? O que você pode trazer pra gente? Eles são muito mais eficazes nos métodos deles. Tipo, eu nunca vi passagem de som tão prática. E é padrão, é padrão em todas as igrejas. Você chega, parece. E toda vez que você tem um padrão, funciona, é rápido, Tudo porque funciona. onde quer que você vá, você já sabe como funciona, entendeu? É um exemplo tosco, mas é real. Por exemplo, todo mundo. É um padrão que dentro de casa tem uma privada e é daquele jeito que você faz as suas necessidades. Certo. Você pode ir em qualquer banheiro do mundo, pode até num banheiro um pouco diferente, que você vai saber se adaptar, porque aquilo é comum pra todo mundo. É um exemplo tosco. Mas assim, o americano, eu percebo que ele é bom de métodos, ele padroniza coisas. E uma das coisas do padrão é, por exemplo, a maneira como você passa som. Então, você chega lá, todo mundo já põe seus fones, a banda inteira vai começar a tocar todo ao mesmo tempo, e aí vai um instrumento de cada vez, todo mundo vai fazer assim ou assim. E aí a pessoa do som já vai olhar uma pessoa por cada um e já vai... Enfim, só um exemplo. Sim. Então, assim, os padrões que eles têm, Muito organizado. a excelência, eles trabalham muito duro. Pontualidade. São A gente tem que aprender pontuais demais. e são presentes, sabe? O brasileiro rola aquela coisa assim... eu não tô querendo falar mal de brasileiro, Sim. mas assim, é necessário a gente enxergar alguns efeitos da nossa cultura. E não é nem só o Brasil, tem várias culturas que são assim. Às vezes rola aquela coisa assim, o brasileiro não sabe falar não. Sim. E aí acaba dando demais. E aí depois se sente cobrado. Tipo assim, você quer uma coisa dele, um favor dele, tem uma hora que ele já tá por aqui, ele não quer. O americano não, ele sabe falar não, mas quando ele tá, ele tá. Quando você pede pra alguém, por exemplo, às vezes rola aquela coisa assim, né? Precisam de um músico pra fazer uma escala. Fulano, você vai estar aqui? Lá nos Estados Unidos, ou não é sim, mas eu vejo que as pessoas, elas têm prazer em dizer sim. Não existe um sentimento de abuso, tipo assim, eu tô fazendo de favor. Não, eles veem como um privilégio. Sempre. Mas é porque também os direitos são respeitados e a Todo um música... background, a né? música, ela é muito Valorizada, celebrada, né? muito valorizada. Então o pessoal se profissionaliza muito, isso é bom. É uma cultura que incentiva que você se torne Desde bom. criança parece que eles já vão ensinando, aprendendo É isso. canto, aprendendo instrumento. E né? tem aquela pegada de recital, né? Que todo nível que você passa, você faz um recital e as pessoas celebram. Eu fui muito recital lá. Na nossa escola tem, né? E tipo assim, às vezes tinha pessoas em níveis assim, bem iniciantes, tocando um pianinho. Quem? E todo mundo. Porque na cultura lá celebra-se os níveis diferentes. Porque é uma realização para aquela pessoa dentro daquele nível. Então, isso também é muito legal a respeito da cultura Muita americana. coisa a aprender, né? Pra gente poder encerrar aqui, umas perguntas rapidinhas agora. Ok. Fala- Bate-bola, jogo rápido. Sim. Fala pra gente um livro, sem ser a Bíblia. Ai. Cara, eu queria falar um livro em português, mas eu não consegui momento. pensar. Tem um livro em inglês que mudou a minha vida. Eu dou esse livro pra várias pessoas, mas ele é em inglês. E ele chama Seeing is Believing. Ver é crer, de um cara que chama Greg Boyd. E o subtítulo dele é Tendo Experiências com Jesus através da oração imaginativa. Apesar de parecer uma coisa assim, meio ele é bem teológico e ele fala sobre identidade. E como o que foi distorcido ali no relacionamento entre Adão e Deus, que a mentira que ele criou sobre Deus, a mentira que ele criou sobre ele mesmo, e como nós levamos bagagem disso na nossa vida, e como interromper esses ciclos das mentiras através do que ele chama de oração imaginativa, que é quando você
convida o Espírito Santo para inspirar a sua imaginação e ter encontros com Deus. E funciona, menina. Tive vários encontros com Deus. A gente vai precisar traduzir esse livro. Fica a dica aí pra cara, alguém, eu amo né? esse livro. Trazer não, pro nem Brasil. tanto só pela ferramenta, porque às vezes, sei lá, funciona, não funciona, enfim. Mas a base teológica sobre identidade que ele tem é incrível, então eu recomendo. Aí. E uma música que você tem escutado muito nos últimos dias? Tem uma música que eu tenho escutado muito, que fez parte, assim, dos momentos bem intensos da minha vida esse semestre lá em Dallas, que chama Do It Again, The Elevation. E a letra fala, a sua promessa ainda está de pé, grande é a sua fidelidade, eu ainda estou nas suas mãos, você nunca falhou. E aí a ponte diz... Eu já te vi se mover a meu favor, você move as montanhas e eu creio que você vai fazer de novo. É assim, I see you move the mountains and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way and I believe I'll see you do it again. Você fez um caminho onde não havia caminho nenhum e eu acredito que você vai fazer de novo. Amém. E é poderosa a música e por muitas vezes eu chorei. Eu vi você mover, você move as montanhas, eu acredito que você vai fazer de novo. Porque essa é a caminhada do cristão, tipo, a grande ilusão é achar que, nossa, I've arrived. Tipo assim, eu cheguei nesse ponto em que, tipo assim, uau, tudo agora só... esse momento não existe. Existe um momento em que você amadurece e aprende a lidar. Mas a vida... Sempre alguma área da vida você chove tá passando, pra bons e ruins. se espelhando no que Deus fez pra você acreditar que no futuro vai fazer novamente. Exato. Né? Então esse ano, mais uma vez, nas batalhas, nas coisas da vida, mais uma vez essa música foi uma declaração minha. Do it again. Yes. Qual que é o seu personagem predileto da Bíblia? Fora Jesus. Gente... Claro, né? Ai, meu, tem muitos. Cara, eu vou ser tentada a dizer que é Esther. Minha irmã chama Esther, né? Eu não fui a Esther, eu sou a Laura. Queria ser Esther. Não, mas eu sei que eu sou uma Esther no reino espiritual. A Esther, ela era órfã, de pai e de mãe, mas a mão de Deus estava sobre ela de uma maneira que ela foi conduzida a um lugar de influência para libertar pessoas. Eu tenho esse chamado. Eu não tinha meios nenhum de ter favor diante de Deus das pessoas. Eu vim, enfim, como eu disse, de uma família partida. O inimigo me oprimiu por muitos anos, me manteve num lugar de inferioridade, de orfandade por muitos anos, muitos anos. Hoje eu ressurgi, as pessoas só veem isso, mas antes disso, muitas fases. Só que a mão do Senhor e a graça dele me conduziu para um lugar de influência. For such a time as this. Exactly. E essa é a palavra sobre Esther. Quem sabe ele não tenha te trazido aqui para um tempo como esse. Talvez você não nasceu para um tempo como esse. Eu me sinto assim. Eu nasci para um tempo como esse. Sim. Conduzida, na minha orfandade, conduzida em favor para declarar a libertação a essa geração. Muito lindo. Pra gente finalizar, né, o nosso bate-papo, o que é ser relevante pra você? É ser um filho maduro, não um filho neném. Faz parte também, mas assim, ser relevante é quando a gente aprende a ser um filho maduro. Romanos fala que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E essa palavra filhos é do original huios, que é filho maduro, um filho que atingiu uma estatura de maturidade, um filho que sabe quem ele é e quem o pai é. Jesus, ele foi o homem mais relevante da história, porque ele sabia perfeitamente quem era o pai. E ele fazia o que ele viu o pai fazer, ele dizia o que ele ouviu o pai dizer. Então a nossa relevância está profundamente conectada a nós caminharmos à luz da identidade que nós temos em Deus. É verdade. Obrigada, Laura. Foi muito bom te receber aqui na IECG. Sim. E pela primeira vez no programa IECG pra você, né? Sim mesmo. Esperamos vocês outras vezes. Com certeza, voltaremos e voltaremos pro programa também. Gente, fica aí a promessa. Tchau, tchau. Tchau. Soon your eyes will see his kingdom come. So gather round in one accord. Lift your hands up and let's praise the Lord.